Vamos orar, vamos iniciar este culto a Deus orando. Seja bem-vindo, irmão e irmã em Cristo, nesta adoração que estamos realizando ao Deus eterno e todo-poderoso. Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, nós exaltamos, bendizemos e glorificamos o Senhor. Adoramos o Senhor, cultuamos o Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso culto nesta manhã. Fala conosco, sustenta-nos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, que são muitas. Ajuda-nos, Senhor, a nos firmarmos no Teu caminho, porque os dias são ruins e está cada vez mais perto o dia que não estaremos mais aqui. Livra-nos, Senhor, da mentira. Fortalece-nos, ó Pai. Senhor, quero pedir que neste dia, através do Senhor, nós venhamos a receber boas notícias. Notícias boas, notícias agradáveis. Boas notícias, Senhor, que estamos querendo receber. Nós sabemos que o Senhor é aquele que tudo pode. Pessoas podem querer impedir, mas o Senhor tem autoridade e poder sobre tudo e sobre todos. Abre, ó Pai querido, ó Deus eterno, as janelas, as vidraças das boas notícias. Fala conosco através da Tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a nos firmarmos nas coisas que verdadeiramente valem a pena. São tantas coisas, algumas valem a pena, outras tantas não. Dá-nos, Senhor, a capacidade para o discernimento. Fala conosco, Senhor. Queremos aprender de Ti e juntos nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a oração que eu faço. De honra, louvor e glórias a Ti, no nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos lá, vamos trabalhar então. Irmão André, irmã Soraya, vamos abrir a Bíblia. Quem puder, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 até o 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Eu estava... eu não vou falar sobre isso, não. Né? Não vou falar. Deixar isso parado aí. Abriu? Se você puder ler, eu gostaria muito que você lesse comigo. Se você não puder ler, eu gostaria que pelo menos você então ouvisse. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir
Vem de ouvir o quê? Hoje passou um sujeito aqui na rua com um carro, uma picapezinha, com som alto, né? Meu Deus, que coisa. É claro que a fé não vem de ouvir essas coisas aí, né? E uma música ruim, hein? Mas vou contar, hein? A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o que Paulo deixa escrito aqui para Timóteo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Irmão Juarez, irmão Edjalma, sejam bem-vindos. É uma alegria poder proclamar para vocês a palavra de Deus. Não só para vocês, né, mas para todos que estão aqui. Vamos lá. Nos últimos dias. Os últimos dias é o tempo desde a primeira vinda de Cristo, nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. A partir daí inicia-se os últimos dias, né? Até o arrebatamento da igreja. Então, quando você ler na Bíblia os últimos dias, Jaiminho, seja bem-vindo. Você está sabendo que os últimos dias é de Cristo até o arrebatamento da igreja, né? Então, a gente entende lendo aqui. Na minha Bíblia tem um subtítulo antes do capítulo 16 de 2 Timóteo, que fala assim: os males e as corrupções dos últimos dias. Bom, a gente lê aqui e já vê que tudo isso está acontecendo, né? Tudo isso trata dos homens do nosso tempo. Do nosso tempo. Os homens, quando diz homens, né? É homem e mulher do nosso tempo. Ninguém mais tem controle. As pessoas perderam o controle, perderam a vergonha, né? A moral. Falar em moral hoje é brincadeira, né? É piada, porque moral, bons costumes, tem gente que nunca nem ouviu falar esse termo, né, Edson? Bons costumes. O sujeito fala: o que é isso, bons costumes? Quando, bom, eu não vou entrar nesse detalhezinho, né? Mas hoje ninguém mais ensina bons costumes.
a gente vai ficando muito triste, sabe? Ontem à noite eu estava orando a Deus, né? Porque a tristeza vai, irmãos e irmãs, tomando conta da gente, queira ou não. Tristeza toma conta porque a gente vê tanta coisa, mas tanta coisa, né? Que o coração, por mais que a gente seja firme no cristianismo, o coração da gente vai ficando apertado. E ontem eu orava a Deus, Senhor, eu estou precisando de boas notícias, porque é só notícia que maltrata a gente, maltrata a capacidade da gente de raciocínio. Notícias que maltratam a moral, o bom costume. Notícias que maltratam o amor ao próximo, ao cristianismo. E eu pedia para Deus ontem, Senhor, manda boas notícias, Senhor. É claro que as boas notícias, as boas novas, né, que os ingleses, a língua inglesa, né, fala de good news, né, é o Evangelho, nós sabemos disso, né, Solange? Mas a gente vive aqui na Terra, nós respiramos este ar, a gente se relaciona com pessoas, hoje muito menos, em função de tudo isso que está acontecendo, né? Mas nós precisamos de boas notícias. E só o Senhor pode fazer isso por nós. Porque, meu irmão, minha irmã, eu não sei, né? Cada um tem contato com aquilo que lhe é comum, não é verdade? Aquilo que é o dia a dia dele. Mas a coisa está tão sem controle que existem professores, por exemplo, da língua portuguesa, que é uma língua maravilhosa, né? Como a língua portuguesa é linda, principalmente quando bem falada. Que utilizam, para ensinar o português, termos sexuais pervertidos para ensinar a diferença entre o idioma culto e o idioma vulgar. Talvez não seja o seu dia a dia esse. A gente encontra, eu estou falando tudo isso para mostrar a perversão deste mundo. Nestas faculdades aí de jornalismo, e muitas delas católicas, professores de jornalismo dizendo que deve se acabar com os evangélicos. Existem pastores que afirmam que a igreja evangélica está doente e que esta doença atingiu o Brasil. Né? Eu quero dizer que não é a igreja evangélica que está doente, são as denominações que são doentes. A igreja nunca foi doente e nunca será doente. As denominações sim são doentes. Pastores com ideologias marxistas
né? Dizendo que quem apoia o presidente deve ser colocado para fora, que quem não apoia é isso, é aquilo. Nós estamos vivendo dias em que na igreja anglicana já tem até pastora lésbica assumindo a igreja de modo nacional, que é pró-aborto. Enfim, são tantas coisas, irmãos. As escolas municipais, estaduais, querendo dar aula online. Eu acho que esses diretores, coordenadoras, elas perderam a noção. As pessoas não têm internet, não têm notebook. Mas pode ver pelo celular. Sim, na casa tem um celular e a mãe trabalha e leva o celular. As pessoas não têm noção do que é o Brasil. Sabe, me parece que tem gente que vive como vivem os nossos políticos, né, lá em Brasília. Cada um no seu belo apartamento funcional, vários empregados, motorista, verba disso, verba daquilo. Então eles não sabem o que acontece na rua, no dia a dia. As pessoas não têm internet. Perderam a noção. É um mundo fora de controle. Você vê que as notícias hoje, ela não tem filtro, não tem censura, cada um fala o que quer. E a gente ouve cada coisa, né? Coisas com esta falta de moral, de bons costumes, principalmente falta de educação também, né? A fé cristã e as propostas cristãs estão sendo esculhambadas. A gente vê cristãos lutando por poder terreno, cristãos lutando, fazendo campanha, e vai no monte, e queima, e joga no mar, né? Por posição, por prosperidade. Está cheio por aí. Cristãos assumindo postura política partidária. Meu Deus, o que tem? A única diferença é que no final de cada coisa que eles falam, desses chavões políticos aí, né, eles colocam lá em nome de Jesus. E aumentam a carga dos seus pecados, porque usam em vão o nome do Senhor. E essas coisas, irmãos, para aqueles verdadeiros seguidores de Cristo, causam espanto, causam desassossego. Eu estou com a minha cabeça, irmãos, que está um trevo de tanta coisa. As pessoas perderam totalmente a noção, o controle. E são confusões, disputas, falta de unidade, agressões verbais. Tudo em nome de Cristo, hein? Em nome de Jesus. Tem uns que são faladores, viu? Oportunistas. E eu fico triste porque me parece que a maioria das pessoas
gostam de seguir os faladores e oportunistas. Eu estou fazendo aqui, né, um negócio chamado, em latim, mea culpa. Minha culpa, né, irmã Elaine? Porque não deveria causar nenhum tipo de estranheza isso. Não deveria, mas causa, mas não deveria. Por quê? Porque há uma diferença, irmão, atenção, irmã, muita atenção. Há uma diferença muito grande entre os ideais cristãos seguidos pelo cristianismo e as práticas daqueles que se dizem cristãos, que são os da cristandade. Você entendeu? Os seguidores de Cristo são cristãos. Aqueles que só falam são da cristandade. A gente não... Eu fico estupefato, eu fico, às vezes, abismado com algumas coisas, mas eu estou dizendo aqui, eu não poderia ficar. Talvez você fique também, talvez você esteja de acordo com tudo isso que eu falei e outras tantas, centenas e milhares de coisas que eu não falei. E você fica também meio assim, dizendo, meu Deus, mas como é que pode? Mas a gente não deve, viu, irmão, irmã, ficar assombrado com isso. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que nos últimos tempos é assim. Nós lemos aqui. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Hoje, não há dúvida que as pessoas são mais amigas dos prazeres que amigos de Deus. Isso não há dúvida para ninguém. Entre a pessoa ver um filme, uma novela e cultuar a Deus, ela prefere ver o filme e a novela. As pessoas hoje estão caluniadoras, sem domínio, né, irmão Walter? Eu estava dizendo aí a semana passada do homossexualismo. Que, gente, hoje está difícil de saber quem é homem e quem é mulher, viu? Está difícil. Porque as pessoas perderam o domínio próprio, também nesse aspecto. O sujeito, ele tem algumas tendências, ele não se domina, ele se entrega. Existem também aquelas pessoas, e eu sei que às vezes a gente identifica rapidamente. Opa! Mas aí a gente começa a se punir. A gente começa a dizer assim, olha, eu já estou julgando aquela pessoa. Meu Deus, me perdoa, porque eu estou já pensando o mal daquela pessoa. Né? Não tem? São aquelas pessoas que têm aparência de piedade. Aparência. Tem uns que é mimimi, fala baixinho, sempre. Mas por trás estão com uma espada enorme só furando você. Aparentam uma vida alinhada com Deus,
mas, no entanto, negam a verdadeira piedade. Tem até um discurso cristão. Defendem causas nobres, puras. Por exemplo, está cheio de gente, né, por aí defendendo os direitos humanos. Semana passada, para mim foi assim o que faltava. O que faltava. Você pode até não concordar, é um direito que você tem, tá? Mas para mim foi o que faltava ver, né? Nesse cenário. A polícia militar foi expulsa de uma comunidade em São Paulo. Os moradores botaram a polícia militar para fora. Você viu isso na televisão? Eu fiquei, meu Deus, mas agora não falta mais nada então. E os policiais com arma, com escudo, foram recuando. E 3 que eu identifiquei, 2 mulheres e um homem dos direitos humanos lá. Como é que eles sabiam que ia acontecer aquilo? Como é que eles já estavam lá? São coisas que a gente não consegue entender. Como é que 3 representantes dos direitos humanos da OAB já estavam lá naquele lugar da batida policial, atrás de drogas, papapi, papapá? Como é que eles já estavam lá? Enfim, a polícia foi posta para fora. Para mim foi vergonhoso aquilo. Eu me senti envergonhado. Eu imagino os policiais, né? Eu imagino os filhos daqueles policiais, as esposas, mãe. Se eu me senti envergonhado. Como é que a gente não vai ser solidário, né, com pessoas que precisam verdadeiramente de ajuda? Tem muita gente que, porque os direitos humanos foram criados aqui no Brasil, né, e no mundo, para defender pessoas no âmbito político, né? Pessoas que eram perseguidas politicamente, em governos autoritários. Não é para defender traficante, né? Bandido, assaltante, pirata do asfalto. Não é para isso que foi criado os direitos humanos. Não é verdade? Ou eu estou errado? Na minha casa, não há nada, absolutamente nada, que venha a me colocar contra a lei. Por que eu vou impedir alguém de entrar aqui? Pode entrar, fique à vontade. O mundo está de ponta cabeça. Eu venho dizendo isso para os irmãos e para as irmãs, né? Venho dizendo isso reiteradas vezes, né? E Paulo teve essa antivisão disso tudo. E ele deixou relatado isso para a gente, né? Através dessa exortação, desse conselho que ele deu para Timóteo, na sua 2ª carta. E o que Paulo diz para Timóteo é o seguinte: Timóteo, você deve se manter afastado de pessoas assim,
Veja o verso 5. E a partir do verso 10, ele explica com mais cuidado como a gente deve reagir a pessoas desse tipo, que é o que mais tem, infelizmente. Principalmente pessoas que têm o poder ou que influenciam outras pessoas, né? Timóteo diz que nós deveríamos, nós que somos tementes a Deus, que somos cristãos e não da cristandade, Timóteo diz que nós deveríamos examinar e imitar a vida daqueles que verdadeiramente seguem Cristo. Eu creio que você deve examinar a minha vida. Claro. Porque se você vai me ouvir, se você vai cultuar Deus junto comigo, Valdineia, você tem que seguir algo que representa Cristo. O que nós precisamos entender também é que Paulo diz para Timóteo o seguinte: olha, todas as vezes que você for verdadeiramente ser verdadeiro e seguidor de Cristo, você vai ter uma vida de perseguições. Por quê? Domingos, porque você não vai se alinhar, Gilmar, com as coisas do mundo. Você não vai se alinhar com as prioridades do mundo. Você não vai se alinhar com os partidos políticos do mundo, com as suas ideologias. Porque tudo isso é contrário a Jesus de modo integral. Então você não vai fazer parte. Está vendo quando eu digo? Reiteradas vezes eu falei aqui, olha, não vote em cristão. Se você me acompanha, você já me ouviu falar isso, né? Daqui a pouco nós vamos ter eleição aí. Sujeito é cristão, não vota. Ah, pastor, mas nós temos que ter cristão lá. Não, cristão não é para estar lá. Cristão é para estar adorando a Deus. Cristão não deve correr atrás de partido político, de ideologia. Cristão tem que adorar a Deus. Porque todo partido político, toda ideologia política é contrária ao modo de Cristo. E sempre vem aquele, né, Ulisses? Sempre vem aquelas perguntas assim: mas Davi não era rei? Salomão não era rei? Eles foram, sim. Eles foram eleitos por quem? Você votou em Salomão e Davi, Eliana? Eles foram colocados lá por Deus, Conceição. Ninguém passou pelo escrutínio. Ninguém foi eleito, ninguém fez campanha, ninguém prometeu. Um homem de Deus verdadeiramente não se envolve com política. Por causa disso que o cristão é perseguido. Não, olha, você me acompanha, você já ouviu falar. Nós temos um caminhão de cristãos lá na Câmara Federal. E o país está cada vez pior. Nós temos senadores cristãos. Aqui na Câmara de Campinas nós temos
3, 4, 5 cristãos aí. O que eles fazem? A não ser criar o dia da Bíblia. Faça-me um favor, vai. Tá cheio de pastor lá, não faz nada pelo povo. Faz nada. Não elege cristão, não. Porque você vai levar o sujeito a pecar. Então Paulo, além de falar, olha, você deve seguir pessoas, não seja precipitado em seguir alguém. Você não se precipite. Siga pessoas que sigam Cristo. Porque se você seguir uma pessoa que segue Cristo, na verdade você está seguindo a Cristo. Entenda que aquele que verdadeiramente é de Cristo vai ser perseguido. E às vezes a perseguição é assim, sabe? Quem não é de Cristo fala mal, tá? Isso é perseguição. Perseguição. E entenda que Paulo, quando aconselha Timóteo, quer dizer, exortar não é só chamar atenção, não, né? Exortar é muito mais do que chamar atenção, é aconselhar. Ele foi exortado pelo pastor, ele foi aconselhado, porque as pessoas usam esse termo como se fosse só dar reprimenda, tal. Não. Exortar, primeiro, é aconselhar. Então Paulo exorta Timóteo a permanecer na palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é, meu irmão, minha irmã, o firme fundamento para qualquer questão das nossas vidas. Cris, qualquer questão da nossa vida, nós temos que buscar aqui na Bíblia o que eu tenho que fazer, ou o que eu não posso fazer. É a Bíblia que tem que me dizer. Todo cristão que deseja a palavra exata será absolvido. Ao contrário daquele que quer seguir as modinhas deste mundo. Esse será condenado com o mundo. Não adianta ir na igreja, em nome de Jesus. Você quer ver eu me irritar? Mas, gente, eu tenho cada defeito, meu Deus, eu me incomodo profundamente com algumas coisas. Eu estou orando a Deus para essa pandemia passar e tudo voltar ao normal. Não adianta, você não lê a Bíblia? Mas, meu Deus, é só ler a Bíblia. Porque e vai passar, uma hora passa, tudo passa, uva passa, tudo passa. Mas virá outra coisa. Porque nós acabamos de ler aqui, os males e as corrupções dos últimos dias, segundo 2 Timóteo 3, do 1, e vai embora, vai lendo aí. Vai para o 4 também. Então as pessoas fazem umas orações que parece que elas não são cristãos. Elas oram contra a palavra de Deus. Contra a palavra. Senhor, faz passar tudo isso. Esse é o tipo da oração. Olha, graças a Deus que eu não sou Deus, né? Porque como é que um cristão vai orar contra a própria palavra? São os últimos dias, as coisas vão estar cada dia pior, mais enrolada, e até o arrebatamento da igreja.
qual é o seu sonho? Qual o seu sonho? Perguntando para você. Qual o seu sonho? Você sonha, você deseja profundamente o quê? É claro que você não vai ligar aqui, vai responder, meu sonho é tal. Não, vai responder para você. Qual o seu sonho? A gente começa a fazer uma análise da gente, e quando eu faço essas análises, eu vejo, meu Deus, como eu sou nada. Eu sou nada multiplicado por nada, vezes nada, somado com nada. Isso tudo dá nada. Porque o meu sonho deve ser, precisa ser e vai ser como o sonho de Paulo. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira da fé. Esse é o nosso sonho futuro. Não, eu quero isso, eu quero aquilo outro. O cristianismo verdadeiro, não a cristandade, né? O irmão escreveu aqui dos católicos, né? Eu não gosto de ficar falando, mas o padre usa normalmente muito esse cristandade. Pessoas que... Agora, cristão é diferente. Porque cristão, a palavra cristão, quem me ouve já ouviu falar também, quer dizer parecido com Cristo. Então não importa quais as condições que Deus nos chama a suportar. Esse é o retrato do amor a Deus. Às vezes Deus não vai nos chamar para suportar uma aposentadoria confortável, né? Apesar que a aposentadoria do INSS, não. Meu Deus do céu, não. Vê quanta injustiça. Talvez você não seja uma pessoa com fama, reconhecida. Mas eu quero te lembrar, e aproveito aqui para lembrar os donos dessas igrejas, dessas denominações, né? Que ficam ensinando as pessoas a... Eu quero lembrar que o apóstolo Paulo passou as suas últimas semanas de vida num calabouço. E depois recebeu uma sentença de um imperador louco e pervertido. Isso tudo é para mostrar para você a verdade do Evangelho, a verdade da Bíblia e a mentira que é pregada por aí. Porque eu quero boas notícias, mas eu quero verdade de boas notícias. Não quero fantasia, não quero faz de conta. E imagino que você também esteja nessa linha de amadurecimento. Bendito é o Senhor que fala conosco, que nos ensina e que nos fortalece nesses últimos dias. Pai Todo-Poderoso, Deus querido, Deus amado, louvado, glorificado e exaltado é o Senhor. Ó Senhor, abre os nossos olhos. Mostra-nos, Senhor, a verdade
nesses dias tão difíceis, tão complicados, nesses dias, Senhor, onde é difícil saber o que e a quem devemos seguir. São pessoas tão falsas, tão hipócritas, tão dissimuladas. Por isso que o Senhor diz que nós devemos seguir a santa palavra dele. Dê-nos, Senhor, boas notícias e livra-nos da mentira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.